O documentário Os Dinossauros da Netflix teve muitas espécies de animais extintos, mas você sabe todos que apareceram no documentário? No vídeo de hoje eu irei mostrar todos os dinossauros e animais extintos que apareceram na série Os Dinossauros da Netflix, então bora lá galera. O primeiro episódio se chama A Ascensão e resume o início do Triássico, onde mostra o começo da era dos dinossauros, como eles surgiram e mostra o evento pluvial carniano, que foi uma chuva que durou milhões de anos, e a extinção triássica para o Jurássico. Nesse episódio aparece o Marasucus, um dinossauroforme que era ancestral dos dinossauros, mas não se sabe se ele tem penas. Também apareceu o Hyperodapedon, que é chamado no documentário de Rincossauro, que é o nome comum para os gêneros do grupo Rhincosauria. Também aparece o predador Luperosuchus, o Tanestropius, que ficou com um visual meio estranho. Também apareceu o Plateosaurus, um dos primeiros dinossauros a ficarem realmente grandes, com 4 metros de altura e uns 10 metros de comprimento para mais. Também apareceu o pequeno Procompsognathus e apareceu um Mystriosuchus, que atacou um Procompsognathus na água. Embora infelizmente a gente não conseguiu ver literalmente quase nada do visual do Mystriosuchus, porém ele tá ali. Também aparece o Liliensternus, que apareceu com uma crista muito grande, com uma vibe de Dilophosauro, mas não temos provas que ele tenha uma crista, já que a gente nem tem a parte de cima do crânio dele. E ele aparece caçando um pterossauro, no caso o Caelenstiventus, um pterossauro achado na América do Norte. E para enfrentar o Liliensternus aparece o Smoke Wawelski, um arcossauro extinto do Triássico, e logo após a extinção do Triássico o episódio acaba, e agora iremos para o segundo episódio, chamado Conquista. Já bem no fiozinho do período Triássico, aparece dois dinossauros, Massospondylus e o incrível Vulcanodon, um saurópode verdadeiro, onde ele tinha o mesmo porte do Plateossauro, mas era um saurópode de fato, e não um prosaurópode, e ele andava em 4 patas. Mas aparece também um pterossauro não identificado, mas lembra um ranforinco. Logo aparece um Heteronotosaurus, que é um dinossauro bem fofinho, e ele aparece com as bochechas que serviam para guardar comida em sua boca, igual a um esquilo. E também aparece o Calçoiasuchus, que estava predando um pterossauro. Também aparece o lendário Dilophosaurus, com um comportamento de acasalamento, exibindo a sua crista para a fêmea, embora ele tenha tomado um fora no final, mas ele tinha um visual muito bonito e assustador. E aparece na água um Pliossauro, que não é um dinossauro, mas sim um réptil marinho gigante. E junto a ele aparece também os Ammonites, e aparece também outros pterossauros indeterminados, mas eu acredito serem Cryptodracons, um pterossauro achado na China do período Jurássico. E logo aparece o Mamenchisaurus, um animal bem bonito. Aparece a Lindanchiornis, um dos primeiros dinossauros a dominar a parte de planar, que no futuro daria origem às aves de hoje. E também aparece o Synraptor, um predador do Jurássico muito top. E aparece também os Allosaurus, que estão bem bonitos. E tem um Allosauro fêmea que tem uma cicatriz gigante no rosto, e aparece também o Stegosaurus. E ambos fazem uma briga que acaba bem rápido, pois o Stegossauro fez o Allosauro literalmente de boneca. E tem uma parte que parece ser o Brachiosaurus, e aparece bem ao fundo o Diplodocus, bem ali no fundo. Também aparece um saurópode já do Cretáceo, que parece ser o Dongbei Titan, que veio junto com o Yutyrannus. E aqui aparece o famoso Yutyrannus. E meu Deus, mano, que bicho lindo, mano. Mano, ele tá simplesmente lindo pra caramba. Tipo, a textura, o CGI tá muito bonitão, cara. Embora teve umas partes ali do documentário que eu achei muito que parecia um videogame, por exemplo. Porém, sei lá, no documentário, no trailer ficou um pouco estranho, mas no documentário em si, o Yutyrannus tá muito bonito, cara, eu achei ele muito top. Também aparece o Ghidorah, que é um pterossauro que eu fiquei muito feliz de ter aparecido, porque ele é um pterossauro que muita gente não conhece, e eu acabei confundindo ele com um Propelgnathus, assim, eu achei que era um Propelgnathus no trailer pelo menos. E também aparece uma ave que ataca o Ghidorah, no caso, o Longipteryx, que eu acho ele muito bonitinho. E também tem uma cena focada na ilha de Hateng, na onde aparecem dois animais incríveis. O maior pterossauro que já existiu, o Rexgopteryx, sendo maior que o Quetzalcoatlus em peso. E como o peso é maior em tamanho do que a altura e comprimento, o Rexgopteryx é maior do que o nosso famoso Quetzalcoatlus. E cara, essa ambientação, esse cenário e também esse visual do Rexgopteryx, esse visual parecendo com um urubu preto, cara, deixou o bicho muito assustador, imponente e muito legal.
E junto do Rexacopithecus viveu o Magyarosaurus, o menor saurópode que já existiu. E obviamente também aparece o Spinosaurus, sendo bem bonito e uma cena que mostra a inteligência dele, já que para pescar ele meio que matou um peixe e jogou o peixe na água, fazendo tubarões serem atraídos, e quando o tubarão passa por perto, ele vai lá e ataca. E o tubarão que foi atacado pelo Spinosaurus se chama Cretodus, e também aparece o Anhanguera, ou Anhanguerídeo também pode ser, ali na vela do Spinosaurus, o único animal brasileiro que apareceu. Sim, o Spinosaurus ele também é brasileiro, assim, teoricamente pelo menos, mas como a gente ainda não tem a confirmação 100% que ele era realmente brasileiro, e também ele ter sido descrito primeiramente na África, então meio que eu não tô considerando ele brasileiro. Sem contar que provavelmente essa parte aí que acontece do Spinosaurus se passa justamente na África. E aparece também a Hesperornis, uma ave pré-histórica que foi extinta pelo asteroide, e ela era quase 100% aquática. E aparece o Tylosaurus, que atacou o Hesperornis. No caso, o Tylosaurus é o mosassaurídeo extinto. E aparece também o Aramborgiania. Porém, ao tentar atacar uma ninhada, um Edmontosaurus mãe ataca ele com tudo, mostrando finalmente um Hadrossauro se defendendo e não fugindo da luta igual uma gazela. E aqui tem a batalha de dois animais incríveis, o Anquilossauro e o Tiranossauro, que rendeu a melhor briga desse documentário, aonde o Rex, ao ver que seria inútil atacar de frente, ele atacou de forma desprevenida o Anquilossauro e colocou ele de ponta cabeça. Também aparece o Yambeilong, um estegosaurídeo extinto do fim do Cretáceo. Porém no documentário ele é citado como estegossauro, mas não galera, ele não é um estegossauro, ele é o Anbeilong, que é uma espécie do período Cretáceo, já lá na extinção dos estegosaurídeos. E na última cena do episódio aparece o Australovenator e um saurópode não identificado, ambos são da Antártica. Assim o terceiro episódio, chamado Império, acaba. E o último episódio, no caso o episódio 4, chamado Declínio. Aqui aparece poucos dinossauros novos, aparece 3. O Pachycephalosaurus, aparece também o Triceratops e por fim o Alamossauro. Também tem um dinossauro que eu esqueci de citar, que é o Anquilosaurídeo, no caso o Peroplites, que apareceu numa dança de acasalamento para fêmea. Mas então galera, esses foram todos os animais extintos que apareceram no documentário Os Dinossauros. Eu espero que tenham gostado do vídeo, deixa o seu like também e já se inscreve aí, pô. Eu perdi bastante tempo nesse vídeo, só na edição e no roteiro. Então ajuda aí o canal a ficar mais fortalecido e ajuda o canal a continuar existindo. Mas então, muito obrigado por ver o vídeo até aqui. Comente aí embaixo se eu esqueci de algum dinossauro também. E agora, muito obrigado e agora, falou!